O método PPPF, que significa perguntas, respostas e frases no passado, presente e futuro, e que é focado na pronúncia correta, é uma abordagem criada por mim para que o aprendizado de inglês se torne um caminho sem volta, onde você aprende para sempre como falar e se expressar 100% em inglês, mesmo que você esteja hoje no absoluto zero. Se você não me conhece ainda, prazer, eu sou professora de inglês há mais de 10 anos e a minha especialidade é ajudar as pessoas a saírem do zero e conseguir realizar o sonho de falar inglês usando o método PPPF. Para começar esse vídeo hoje, eu gostaria de falar um pouco de quem está no absoluto zero. Dessas pessoas que ainda estão engatinhando, que dizem assim: professora, eu tô no zero do zero, tem problema? Eu vou conseguir aprender inglês? É exatamente isso que eu vou responder no vídeo de hoje. Então, bora lá! A partir das minhas observações enquanto professora, eu notei que as pessoas que começam do absoluto zero tendem a ser mais motivadas do que aquelas que já possuem algum conhecimento em inglês. Por incrível que pareça, meus alunos mais motivados são os que não sabem nada de nada. E o mais legal de tudo é que eles fazem todos os exercícios, se empenham e no final colhem seus resultados e saem vitoriosos. Enquanto isso, outras pessoas que já têm algum conhecimento de inglês podem achar os treinamentos muito básicos e assumem que já sabem tudo o que está sendo ensinado, especialmente se já estudaram inglês antes. No entanto, o interessante é que muitas vezes esses alunos mais avançados negligenciam no aspecto mais importante do aprendizado de idiomas, que é praticar a fala em voz alta. A vantagem para alguém que está começando seus estudos em inglês usando o método PPPF é que existe uma abordagem estruturada para vocês aprenderem o idioma do zero. Vocês vão aprender os conceitos básicos de gramática, vocabulário e pronúncia desde o primeiro dia de estudos. E vocês terão muitas oportunidades para praticar o idioma falando em um ambiente seguro e solidário. Por isso, fazemos encontros semanais e desafios de pronúncia toda quinta-feira, além de estimular os alunos a não ficarem em casa com as suas dúvidas. Se o aluno está estudando inglês dentro da minha plataforma e surgiu uma dúvida, eu aconselho fortemente que os alunos iniciem uma conversa comigo no WhatsApp. Eles têm acesso direto ao meu número pessoal, porque eu quero acompanhar todo mundo de perto. Eu preciso escutar cada áudio que vocês me mandam. Eu gosto desse trabalho, porque é dessa forma que eu garanto para os meus alunos que estão indo para a direção certa. Então, essa é uma das coisas que mais me deixa feliz. É saber que existem pessoas que começam não sabendo nada, mas que estão dispostas a conseguirem o sonho de falar e se comunicar em inglês. E, gente, é super possível fazer isso, viu? Eu mesma sou uma prova viva que o método realmente funciona. Hoje, meu sonho é fazer 1000 brasileiros falarem inglês igual eu falo português. Eu sei que é uma meta longa, mas talvez você vai fazer parte desses 1000 alunos. Basta ter dedicação e consistência. E acredite, se você estiver no zero do zero hoje, você tem uma chance excelente de alcançar essa meta. Eu tenho observado que existem muitas vantagens muito importantes para os meus alunos que começam a estudar com o método PPPF desde o absoluto zero. E para ilustrar essas vantagens, eu preciso falar um pouco sobre os alunos que já passaram por alguma metodologia em inglês anterior à minha. Normalmente, esses alunos têm uma tendência a dar menos importância para os treinos em voz alta, porque na cabeça deles, eles já conhecem essa estrutura, já aprenderam isso, já entendem isso. E por um lado, é verdade, alguém que já sabe um pouco de inglês pode ter uma vantagem em termos de conhecimento de vocabulário e gramática, mas pode faltar confiança na hora de falar. E o problema é que a maioria desses alunos desenvolveram hábitos ruins por anos ou pronunciando as palavras de forma sintética, ou seja, falam da forma como algo é escrito, mas não como é usado no mundo real. E essas divergências, para serem corrigidas, demanda muito treino. Eu digo que quando você constrói uma casa e depois mudar uma pilastra de lugar, dá um trabalho quase igual a ter que começar a casa do zero. Então, por isso que as pessoas que já construíram as suas casas do inglês em outros métodos, vocês precisam iniciar esse processo de quebrar a resistência, de parar de achar que vocês não precisam estudar a mesma estrutura, as mesmas coisas, mas agora focando na forma orgânica,
focando em como o nativo realmente fala e não na forma como você estudou, que foi a forma escrita ou forma lida. Você precisa aprender que what's your name não se fala assim, não se fala como se lê, se fala what's your name. É diferente e não basta você entender essa diferença, você precisa incorporar essa diferença na sua fala, na sua anatomia. Eu gostaria de contar uma história para vocês aqui, que eu chamo As Aventuras do Sintético para o Orgânico. Como alguns de vocês já sabem, eu embarquei numa jornada para aprender português. Eu comecei lá em 2016, toda animada e ansiosa, cheia de expectativas, e comecei a estudar o idioma usando uma abordagem sintética, o que eu tinha aprendido na minha formação. Eu focava em regras gramaticais, listas de vocabulário e exercícios estruturados que eram propostos nos livros que eu tinha. No entanto, à medida que eu avançava, eu percebi que meu português estava ficando muito travado e pouco natural. Eu tinha esse sotaque muito pesado de estrangeiro e eu estava de fato enraizado nos sons do inglês para falar português. Eu falava português assim, muito estranho. E foi aí que eu vi que algo estava indo para fora do meu controle. Mas quando eu percebi isso, eu fiquei determinada a superar esse obstáculo. E eu comecei a explorar diferentes meios de aprendizado de idiomas. E foi nisso que me deparei com o conceito da aquisição orgânica de idiomas. Percebi que para realmente compreender um idioma, eu precisava me imergir no fluxo e no ritmo natural da fala, assim como os nativos faziam. E com essa nova inspiração, eu decidi recomeçar o processo do zero, dessa vez abordando o português de forma orgânica. Me envolvi em desenvolver os meus próprios treinos em voz alta. Eu participei de conversas com falantes nativos e percebi como as pessoas falavam. E ouvindo o que elas falavam, eu imitava e tentava entender o que estava sendo dito, porém sem traduzir. Nesse meio tempo, analisando as conversações, eu cheguei no que hoje é o método PPPF. Eu vou dizer para vocês que esse início não foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive, não. Tinha hora que dava muita vontade de desistir. Porque se vocês pararem para pensar, eu desenvolvi a minha própria metodologia de estudo. Eu não estava seguindo o método de alguém. Na época, eu lembro que eu pesquisei curso de conversação em português. E, gente, só apareceu spam para mim. Sabe? Aquele pessoal vendendo o curso, um pior do que o outro. Você vê que a pessoa ali está vendendo o curso à força, desesperado, querendo vender. E, pessoal, isso está acontecendo a todo momento. Quantas pessoas tentam te vender um curso de inglês de forma forçada diariamente? Eles querem que você compre o curso deles, mas na hora que você pede uma explicação de como que eles chegaram na metodologia de ensino, qual que é a lógica da metodologia, a explicação não convence ninguém, não é? Eu me lembro que uma aluna minha me contou que no curso de inglês dela, falaram para ela, não se preocupe com a pronúncia agora. Quando você for morar no exterior, lá você vai aprender. Eu nem preciso dizer que isso é pura sacanagem, né? Por isso que se criou um batalhão de pessoas que têm diploma em inglês, mas que não falam inglês. Chegar numa metodologia eficiente, comprovada, que gera resultados reais para as pessoas, eu posso dizer, por experiência própria, isso não é uma coisa fácil de ser feita. Quando a minha aluna me relatou isso, foi nesse momento que eu vi que os treinos que eu tinha desenvolvido estavam me trazendo resultados positivos. E sabe quem me disse isso? As próprias pessoas que viviam ao meu lado quando eu estava aprendendo português. De repente, eu comecei a escutar pessoas me elogiando, dizendo, nossa, Dani, seu português está mudando muito rápido, que legal. Você está fazendo um curso? Eu escutei isso de várias pessoas e eu me senti super orgulhosa disso. Porque imagina, gente, eu estudei quase 2 anos e meio errado. E depois desse sofrimento, eu descobri uma técnica que me camuflava no português. E isso foi fantástico. Eu já fazia algumas coisas certas antes, mas o meu português estava meio que engessado. Eu já entendia quase tudo, as pessoas me perguntavam, eu conseguia responder, mas sabe, aquele português estranho, aquele, né, eu falava assim, estranho. E quando eu comecei a treinar o orgânico,
Aí as pessoas começaram a olhar pra mim diferente. Já não me perguntavam se eu era estrangeira. E eu disse, ó, bingo. Descobri a fórmula de estudar. E como eu sou nativa dos Estados Unidos, eu logo saquei que a forma como o inglês estava sendo ensinado estava errado. Eu mesma também estava ensinando inglês sintético. Falei, gente, não, eu preciso mudar isso. E eu comecei a aplicar o inglês orgânico nos meus alunos e instantaneamente eu vi uma melhora exponencial nesses alunos. E a partir daí eu nunca mais olhei para trás. Eu estou firme colhendo cada dia um depoimento diferente dos meus alunos. Pessoas que antes não eram entendidas por outras pessoas em inglês passaram a serem entendidas. Gente que tinha dificuldade para usar o telefone, começou a usar o telefone. Uma aluna minha, que tinha medo de ir ao médico sozinha aqui nos Estados Unidos, agora vai no médico sozinha. E o mais importante, tem gente que entrava sem falar nada, que não falava zero de inglês e hoje em dia consegue falar e se comunicar sem estar traduzindo, sem usar aplicativos, conseguem simplesmente abrir a boca e falar. E, gente, hoje, eu mesma só falo português assim, porque eu segui uma coisa que se chama o método PPPF. Eu posso te garantir, se você é alguém que está aí pensando em começar do zero, mas você fica com medo, dizendo, nossa, eu nunca estudei antes, por isso que eu não sei nada. Então, você está se preocupando com a coisa errada nesse momento. O que você precisa se preocupar é, eu estou usando um método que é especializado para mim, que eu estou no zero? Eu vou estudar num curso que me faz falar em voz alta? Ou vou estudar num curso que me joga para dentro de um hiperlink? Aquele inglês que não acaba nunca, que vai ficar difícil para sempre. Você sabia que usamos 20 mil palavras para escrever, mas apenas 10 mil palavras para falar? É isso, gente. De acordo com um estudo feito por linguistas, nós falantes usamos a metade das palavras escritas para falar. Por isso que o speaking, a fala, realmente é mais fácil do que o writing, a escrita. Mas o problema é que as pessoas invertem as coisas, estão focados em ser especialistas em escritas e iniciantes na fala. Qual a lógica de se fazer isso? Você precisa construir a sua casa do inglês de uma forma mais inteligente, tijolinho por tijolinho. Não adianta você ficar ali assistindo milhares de vídeos, traduzindo frases do português para o inglês, tentando assimilar as coisas pela tradução. Isso vai atrasar a sua evolução. Você vai sofrer muito fazendo isso, se não desistir no meio do caminho, né? E eu estou aqui falando tudo isso porque eu vejo muitos dos meus alunos enfrentando os mesmos problemas. Muitos deles reclamam, nossa professora, se eu soubesse isso que você está explicando há 2 anos atrás, eu com certeza já estaria falando. Eu escuto isso com uma frequência absurda. Então, gente, o mais importante nesse momento é você se perguntar, eu estou estudando o inglês falado ou o inglês dos livros de gramática? Qual dos dois eu estou priorizando? A minha meta é aprender a falar ou aprender a escrever? Eu estou dando preferência às coisas certas nos meus estudos? Essas perguntas precisam ser respondidas com bastante clareza, porque na hora que você fizer isso, você vai determinar se você está seguindo o caminho certo ou não. E se não, você vai entender o que você precisa mudar. Aí sim, vocês vão ver o inglês decolar. Aí vocês vão se sentir empoderados. Gente, é verdade. Quem souber do que eu estou falando, faz o comentário aí no vídeo, por favor. Se você já estudou do jeito sintético e depois descobriu o orgânico, conta aí pra nós como foi a sua experiência. Talvez você esteja passando pela sua transformação aí nesse exato momento. Conte aí nos comentários o que você sente, como a sua fala mudou depois que você implementou os treinos em voz alta. Gente, eu garanto que se você aplicar o método certo, não tem como dar errado. Ai, professora, mas eu tenho medo de não conseguir. Eu vou te dizer, se você pensa assim, vai com medo mesmo. Você acha que quando eu estava lá no Brasil, eu estava super corajosa? Tava não, gente. Às vezes eu me tremia toda de medo de não conseguir fazer as coisas do jeito certo. Mas o importante foi que eu não deixei o medo me impedir de chegar onde eu queria. Então veja o efeito de se treinar errado. Você se sente com medo, sem esperança, às vezes sem saber para onde ir nos seus estudos. Isso não pode acontecer. Essa questão do inglês orgânico versus o inglês sintético aplica perfeitamente na nossa realidade hoje. Por isso que eu vou falar de novo. Se você é uma pessoa que já estudou inglês de forma sintética e não fala inglês em voz alta, te convido a refletir
como você vai implementar os treinos que vão destravar a sua boca? Você está realmente confiante usando a estrutura do PPPF? A sua pronúncia já está legal? Ou você está naquela que entende, mas é difícil falar? Faça essas avaliações para você talvez descobrir que você precisa refazer a rota, mesmo que seja dolorido. Eu também passei por isso. Eu sei muito bem o que vocês estão sentindo na pele. E para quem nunca estudou inglês, eu digo, só faça as coisas certas e logo você terá resultados positivos. Não deixe ninguém te convencer que você pode estudar a leitura primeiro e a fala depois, que você deveria saber as frases básicas. The car is blue, the dog is small. A verdade é outra, gente. Você precisa aprender a usar a base da comunicação. As coisas básicas e a base da comunicação são coisas opostas. Se você está saindo do absoluto zero e implementando o método PPPF, perfeito! Você vai fluir em pouco tempo. E em pouco tempo, eu digo, é em 3 meses, você já vai ter subido vários degraus no inglês. Você vai entender coisas que pessoas usando os métodos tradicionais demoram anos e às vezes nunca aprendem. O importante é a qualidade com que você treina, não a quantidade de palavras que você decora. Sinceramente, se você está no zero hoje e você começa com o método PPPF, você tem uma vantagem porque você não tem os hábitos ruins de pessoas que estudaram o inglês sintético há anos e anos e anos. Então, gente, aproveitem que eu disponibilizo muitos treinos de pronúncia gratuitamente aqui no meu canal de YouTube. Vocês não precisam pagar nada para assistir, vocês podem usufruir quantas vezes vocês quiserem e só não estuda quem não quer, não é verdade? Eu vou te indicar começar pelo treino mais recente que eu postei no meu canal e depois você vai fazendo os outros em sequência. Vai lá! Pega o seu caderno, abre a boca e fala, gente, fale junto comigo em voz alta. Não tenha vergonha, só faça. E fique de olho aqui que eu sempre estou postando mais conteúdos. Eu faço isso porque eu acredito que todo mundo deveria ter acesso a esse tipo de exercício que te incentiva a falar em voz alta, se empoderar e ganhar confiança para falar em voz alta e afinar a sua fala aí em casa, onde você estiver, porque é isso que vai fazer uma diferença de verdade no seu inglês. No mais, pessoal, a última frase que eu tenho para dizer é: o fluente de hoje é o iniciante que não desistiu de estudar ontem. Independente se você está no zero ou se você é uma pessoa que vai precisar refazer a sua rota, então bora estudar o inglês orgânico. Vamos correr atrás desse prejuízo. Eu tenho certeza que cada um de vocês conseguem fazer os treinos de pronúncia que eu tenho aqui no canal. Mesmo que algo nele seja desafiador no início, isso é só mais um motivo para repetir, fazer o treino várias vezes e não desistir até dar certo. Com um pouco de dedicação e paciência, tudo que parece difícil agora vai se tornar algo fácil amanhã. E você vai só crescendo e se tornando cada vez mais forte. E realmente é imensurável o tamanho do benefício que isso gera. Então, por hoje, gente, é isso. E se você ainda não se cadastrou no canal, já aproveite, se inscreva e ative as notificações, porque toda semana temos novos treinos, dicas e aulas aqui. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o método PPPF e as minhas aulas, então clique no link que está na descrição desse vídeo e se cadastre para receber todas as informações diretamente no seu e-mail. Então, thank you so much. Muito obrigada, gente. Um beijo and I'll see you soon.